Vejamos, então, que depois disso... Nossa, peraí. Nós vamos para um outro subitem. O pão da vida. Ensino na sinagoga de Cafarnaum. Então, eles chegam todos a Cafarnaum, de novo, na Galileia, certo? Cafarnaum é a cidade do apóstolo Pedro, não é? E também, óbvio, do André, que é o irmão dele. Então, no versículo 22, nós temos assim: no dia seguinte dessa multiplicação de pães e peixes, a turba que ficara ao pé do outro lado do mar viu que não havia outro barquinho ali, senão um barquinho somente. E que Jesus não entrara no barco com seus discípulos, mas somente os seus discípulos tinham partido no barco. Entretanto, outros barcos vieram do Tiberíades, próximos do lugar onde haviam comido pão, rendendo graças ao Senhor. Assim, quando a turba viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, eles entraram nos barquinhos, não é? Porque o que aconteceu é que eles estavam lá do outro lado. Aí, de repente, o que eles viram? Não tem ninguém. Então, o que eles fizeram? Entraram nos barquinhos e foram atrás. Não é? Nos barquinhos e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Encontrando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Em resposta a eles, disse Jesus. Vejamos que tudo que Jesus faz tem um propósito. Por que ele não desceu e foi com os outros? Por que ele teve que deixar claro esta situação estranha, não é? Que levantaria toda esse questionamento. Porque interessava a ele trazer uma lição ali. Então, quando perguntam, Rabi é o quê? Mestre, não é? Quando chegaste aqui? Em resposta, Jesus diz: em verdade vos digo, buscai a mim, não porque vistes sinais, ou seja, não porque eu saí fazendo curas, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Bom, eles poderiam ter voltado para casa para comer, não poderiam? Eles foram ali buscando a cura. Tendo a cura, pão era o de menos. Mas vejamos que Jesus, ele vai além, porque ele não é apenas alguém que está ali para curar. A cura é simplesmente... Vejamos que ali temos duas lições com atos. Ele cura. Quando ele cura, ele chama a atenção. Quando ele alimenta, ele mostra o cuidado. Eu estou aqui para nutrir, vim para que tenhais vida e vida em abundância. E temos na multiplicação dos pães uma certa forma de materializar isto, materializar com os sentidos físicos. Então, eles comeram, e comeram de se saciarem, a ponto de sobrar. As pessoas muito pobres, elas tinham muita dificuldade de se alimentar, não é? Tinham que pescar, mas ali elas comeram de se saciar. Eu fico imaginar quantas vezes, naquela época, alguém tinha a oportunidade de comer até se saciar, até dizer assim, não quero mais. Então, Jesus vai dizer a eles que não deveria ser o fato de ele curar que promovia, e era por isso que eles estavam indo atrás de Jesus. Não estavam atrás do pão, continuavam atrás de curas, não é? Mas ele vai fazer esse chamamento, buscai a mim, não porque viste sinais, ou seja, as curas, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Aliás, multiplicar 5 pães e 2 peixes para alimentar mais de 5.000 também poderia ser caracterizado como sinal, não poderia? Mas não é assim. Sinal seria a cura. Aqui ele coloca o alimentar a multidão como algo que ele provê por cuidado, por amor à multidão, por amor a nós. Então, não é apenas, olha, eu vim fazer isso, chamar a atenção de vocês para passar uma lição. Não, ele não é apenas alguém que está transmitindo algo verbalmente. Ele é alguém que se preocupa com cada um de nós, na nossa essência, conhecendo-nos profundamente, de forma transparente.
Então, ele nos alimenta. Isto é muito mais forte do que uma cura, porque ele mesmo diz, não é? Ide, não pecais mais, para que não aconteça coisa pior. Porque cura, não é? Ele vai fazer e nós vamos manter se tivermos o quê? Consciência no nosso processo de autoevangelização. Porque senão, mais facilmente, nós, invigilantes, podemos cair na tentação e sermos infelizes no uso do nosso livre-arbítrio, não é? Então, alimentar a multidão é um cuidado que quem tem, vamos pensar na época e ainda hoje, não é? Quem tem o cuidado de alimentar aqueles que estão num lar? São os que cuidam do lar, não é? O vizinho não vai bater na porta para dizer assim, vocês têm janta aí hoje? Não é? Se não tiver, eu ajudo. Vão fazer isso? Isso acontece? Porque cada um que está no seu lar tem este senso de responsabilidade. É claro que, se houver necessidade, vai buscar. Mas ninguém vai fazer isto, de buscar alimentar. Quem alimenta, e ele, aqui ele fala, não é? Do alimento, como ele falou da água para a mulher samaritana, que a água que ele dava, quem bebia jamais voltaria a ter sede. Mas não era uma água material. Então, Jesus não está, ele nunca se atém à materialidade, é? E aos nossos corpos. Ele está sempre buscando usar a materialidade como ponto de referência para uma leitura espiritual. Por quê? Porque nós, há 2000 anos atrás, éramos muito mais materiais do que somos hoje. Né? Sem essa capacidade de abstração, éramos espíritos muito mais infantis, né? E as crianças têm dificuldade de abstrair, e as questões espirituais exigem de nós abstração, não é? Porque estão além do que se veja ou do que se toque, nós alcançamos com o nosso pensamento. A fé em Deus nós desenvolvemos, começa onde? Nas nossas ideias, no nosso campo mental. E isso não é material, certo? Então, quando Jesus impacta o físico, curando, chama a atenção, impacta. Ele quer chamar a atenção. E depois ele vai e acolhe. A cura não é igual a esse acolhimento. A cura é para simplesmente atrair a atenção, porque cura atrai a atenção à beça. No entanto, a cura não pode ser prometida de forma efetiva, pode? Não pode, porque se a pessoa adoeceu porque mantém um determinado hábito que gera doença, se ela não muda o hábito, ela está curada hoje e amanhã começa a construir a doença de novo. Mas a alimentação que Jesus traz, esse alimento, e ele vai falar aqui, não é? Porque comestes e vos saciastes, por isso que deves me seguir, mas o que alimenta-nos e nos sacia é a palavra que ele nos trouxe, né? Que é o Evangelho. Este é o alimento, esta é a água que bebendo não voltaremos a ter sede. E este é o alimento que podemos nos nutrir até nos saciarmos. Mas depois de 2000 anos, principalmente depois de 2000 anos, porque hoje nós entendemos melhor. Hoje nós temos a doutrina espírita que nos ajuda a entendermos melhor esse contexto espiritual amplo que nos achamos dentro de mais uma encarnação. Que na lei do progresso vem seguindo uma fieira de encarnações, onde nunca saímos igual à anterior. Sempre saímos mais enriquecidos. Ah, não, a pessoa era má na outra e continua má agora, mas ela está acumulando energia, como se diz, aquela energia que se acumula aquela que se acumula, é estática. Pega-se um elástico, vamos pegar aqui um elástico. Pega-se aqui um elástico, estica-se. Essa energia acumulada aqui, como é que se chama aí o pessoal da física de plantão? É estática? Potencial, energia potencial, é isso. Energia potencial. Então, nós vamos. Leopoldina, minha querida, seja bem-vinda. Marisa, minha querida, seja bem-vinda. Energia. Então, vamos dizer, a pessoa chegou. Eu estou um pouquinho esticada. Já não estava bem. Aí ela encarnou, continuou fazendo só bobagem. Ó,
Ainda não efetivou o crescimento, mas aqui está a energia potencial acumulada. Diz no Livro dos Espíritos que o mal, o erro, cansa. Então eu vou errar aqui. Eu vou errando. Mas quando eu percebo, gente, olha só, não dá para continuar assim, eu tenho que mudar. Eu estou só apanhando, porque eu faço escolhas que me fazem apanhar. Isso vai levar muito tempo para eu chegar nesse ponto. Não se perdeu nada, eu estou ganhando, eu estou acumulando. Quando, ó? Aí temos uma mudança, às vezes, enormes, de pessoas que estavam no péssimo caminho e que, de repente, como diria na parábola do filho pródigo, caindo em si, estava lá, em pleno desvio, acumulando ensinamentos de forma potencial, mas não realizando o que ele estava aprendendo. Estava lá alimentando os porcos, no outro dia alimentando os porcos. Aí uma hora ele parou, Jesus diz, caindo em si pensou, eu aqui alimentando os porcos e os empregados do meu pai se fartando de pão. Ele já sabia disso desde o início, mas não foi suficiente para ele tomar a escolha certa. E quando ele cai em si, a lição se completa e ele volta para os braços do pai. Então é importante que nós acumulemos, e às vezes as pessoas, nós, passamos muitas encarnações, erro. Nossa, mas aquela pessoa mudou tanto. Como é que aconteceu? Aconteceu porque ela não chegou aqui assim. Ela já chegou assim. Aconteceu alguma coisa em que ela simplesmente... A ficha caiu, como se diz, não é? E ela despertou e disse assim, é isso. Já tinha despertado lá no mundo espiritual. Agora eu vou reencarnar e vai ser diferente. Só que ela chega aqui, né, e ela tem que trazer as decisões efetivas no livre-arbítrio. Isso não é muito fácil, não é? Mas ela está determinada. Uma situação vem, ela repete às vezes o erro, e aquilo é o suficiente para ela, tchum, aquele copo de água fria assim, na cara. E ela realiza. E muda. Mas ela mudou rápido. Quantos séculos ela está trabalhando nisso? No erro. Quando nós erramos, e tem isso, né? A gente às vezes aprende mais com erro do que com acerto. E moralmente falando, a gente aprende muito quando erra. Por quê? Porque nós vamos ter uma consequência amarga para cada erro nosso. O que nos ensina não é o erro, é a consequência amarga. Eu quero errar, mas eu não quero a consequência amarga. Não é isso? Os vícios mostram muito isso. As pessoas querem manter o vício porque o vício agrada, mas elas não querem a consequência que o vício traz. Então, isso as fortalece para lutar contra o vício, apesar de uma consequência a curto prazo interessante, mas a médio e longo prazo um desastre. É preciso ter o quê? Amadurecimento do senso moral, como diz lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo C de Perfeitos. Amadurecimento do senso moral. Muitas vezes nós sabemos o que é certo e errado, mas não basta saber o que é certo e errado, enquanto não estivermos amadurecidos suficientemente para escolher certo. E isso às vezes leva bastante tempo. E errar faz parte do processo. E eu vou realizando que realmente não é aquele tipo de resposta que me serve. Como diria Paulo, tudo me é lícito. Mas definitivamente nem tudo me convém. Buscai a mim, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Eu tenho o poder de vos saciar, e não é fisicamente, é moralmente. Mas, primeiro, alimentamos o intelectual, que é rápido. É rápido. Entrarmos em contato com uma lição e eu já sei até contar a história. Ok. Mas o quanto da história eu já faço? O quanto da lição eu já testemunho? Isto leva tempo. E tudo bem. Aqueles a quem Jesus falava há 2000 anos, somos nós hoje. Mesmo que não estivéssemos ali, naquele momento, estaríamos em outro lugar, em outro momento. Mas somos aquela mesma humanidade.
Versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Olha, de novo, ele comparando a comida, o pão e o peixe, àquela água da mulher samaritana no poço de Jacó. Então, a comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, o certifica. Então, ele, como em muitas outras ocasiões, ele reforça sempre o quê? Que a sua presença aqui é uma presença referendada por Deus. Ele é um enviado de Deus. Por isso, ele é o unigênico. Não porque ele seja o filho único, mas ele é o filho mais velho. Porque o unigênico também tem esse sentido. Quando temos um irmão mais velho, muito mais velho do que os irmãos mais novos. E esse é exatamente o caso de Jesus. Porque Jesus é um espírito puro. Então, nós não somos bons, né? Porque são puros, bons e imperfeitos. Jesus é puro, bons não somos. Olha como ele está longe da nossa idade espiritual. Então, ele é o escolhido, porque ele é aquele filho de Deus mais velho, puro, e vem nos trazer a palavra de Deus, vem nos trazer a lei de Deus, para nos ajudar o quê? No nosso progresso. Não é o que fazem os irmãos mais velhos quando assumem os irmãos mais novos? Saem para trabalhar, trazem pão para casa, cuidam se estão limpos. Às vezes os pais já partiram e eles assumem, quantos? Esta missão de tomar ali o local, vamos dizer, as crianças continuam tendo pai e mãe, mas não estão ali presencialmente. Tem um irmão que as toma para si. Exatamente como Jesus tomou a nós, para ele. Porque foi assim estabelecido por Deus. Então, o que temos aqui? Então, trabalhar e não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. É a comida da alma, é o que alimenta a alma, é a palavra de Deus. A qual o Filho do Homem vos dará. O Filho do Homem é o quê? É aquele espírito puro na forma humana. O Filho do Homem, não é? Pois Deus, o Pai, o certifica. Então, disseram a ele o seguinte: que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus responde: esta é a obra de Deus. Atenção que ele vai falar, qual é a obra de Deus? Que creais naquele que ele enviou. Então, o que Deus quer? É isso que eles perguntam. Que faremos para realizar as obras de Deus? Como é que nós vamos conseguir saber o que Deus quer para nós? Ele responde: o que Deus quer é que creais naquele que ele enviou. Ora, se cremos em Jesus, o que fazemos logo depois disso? Ouvimos a voz do pastor e seguimos o pastor. Ele, quando se identifica com o pastor, ele fala sobre isso. As ovelhas são aquelas que conhecem a voz do pastor e que seguem o pastor porque conhecem sua voz. Existem as ovelhas e existem também os lobos. Não existem? Aqueles que ainda não são ovelhas. Como é que eu sei se eu sou um lobo ou se eu sou ovelha? Eu escuto a voz do pastor e eu sigo, porque é assim que se comporta uma ovelha. Eu me submeto à sua vontade? Detalhes, né? Questões importantes para nós observarmos. O lobo não é que seja mau e perverso. Ele só segue o quê? Os seus instintos. Então, se ele tiver que fazer coisas, vamos lembrar que ovelhas somos nós humanos, lobos somos nós humanos, não é o lobo da natureza, não é a ovelhinha da natureza, somos nós humanos. Então, aqui há características morais de uma ovelha e características morais de um lobo. O lobo é aquele que ainda não segue as leis de Deus. Ele faz o que bem entende, contanto que ele tire vantagens para ele, mesmo que o outro seja prejudicado. Então, é uma reflexão importante, né? Será que eu sou lobo ou sou ovelha? Nós não somos nem todo um, estamos naquele assim, não somos mais nem todo um, mas ainda não somos todo outro, certo? O que nós
podemos nos esforçar para sermos cada vez mais ovelha e menos lobo. Então, essa é a nossa proposta, não é? Diária. Será que hoje eu consegui ser mais ovelha e menos lobo? Será que hoje eu consegui ser mais ovelha e menos lobo? Ai, naquela hora quase que eu fui um lobão. Mas eu consegui tudo que eu queria. Rolou um lobinho. Mas ainda tenho que trabalhar mais aqui essa virtude. Não é? Isso é uma boa e importante reflexão. Vejamos então, versículo 30. Então, disse, o que é que eles devem fazer? Devem. O que é que Deus quer? Deus quer que creais naquele que ele, Deus, enviou. Então, de novo, outra pergunta. Que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Meu Deus do céu, chega a ser interessante, não chega? Esses são aqueles que estavam do outro lado do Tiberíades. Que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Que realizas? Resposta. Não, continuam eles. Nossos pais comeram o maná no deserto, lembram? Quando os judeus saíram do Egito, eles comiam o maná. O maná era um tipo de cactus no deserto. Comível, obviamente. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Então, quem deu o maná para eles? Deus. Deus colocou o maná no deserto para eles comerem. Deu-lhes para comer pão do céu. Esse pão do céu, aqui está em itálico, essa letra deitadinha, porque foi tirado do Antigo Testamento, ok? Deu-lhes para comer o pão do céu. O pão do céu é esse maná. Então disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Então, embora eles chamassem vulgarmente o maná do deserto de pão do céu, porque Deus teria colocado, né, o maná no deserto para que eles pudessem se alimentar, ele vai dizer que Moisés, aquele não era o pão do céu. O pão do céu é a palavra de Deus, que nos alimenta para uma vida plena, para uma vida sem expiações, sem dores ou aflições, que vão vir como consequência do mau uso do livre-arbítrio. Então, este é o pão do céu, é a palavra de Deus. Ele diz: Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dará o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então disseram a ele: Senhor, dá-nos sempre esse pão. Disse-lhe Jesus: Eu sou o pão da vida. Vejamos que discurso longo em torno de pão. Então, o pão, fomos lá para Moisés, no maná do deserto, no pão do céu, mas eu vou trazer o pão, o verdadeiro pão do céu. Então dá sim, Senhor, vamos gostar muito desse pão. Aí ele diz: Eu sou o pão da vida. Por quê? De novo, ideias. São as ideias do Evangelho, a palavra de Deus. É ainda o quê? No abstrato. É muito importante quando nós associamos a palavra de Deus à figura de Jesus. Porque nós nos dizemos cristãos, porque seguimos o Cristo. Mas o Cristo é o quê? É a palavra de Deus representada naquele que trouxe a palavra. Mas, na verdade, nós estamos seguindo Deus. Jesus é o emissário que trouxe a sua palavra. Só que isso é muito etéreo. Nós ainda precisamos dessa materialidade. Tá, mas é o quem? Quem que eu sigo mesmo? Quem que eu sigo? Segue Jesus. Aí nós entrávamos nas igrejas cristãs e víamos o quê? E ainda vemos. Jesus crucificado. Não apenas lembrando Jesus, mas é muito interessante a visão do crucificado. Porque é a visão daquele que veio, que morreu para nos salvar. A visão do Cristo crucificado, ela está embutida nela a ideia da salvação. Então, vejamos, é outra ideia, certo? Temos a palavra de Deus personificada
neste Filho do Homem, que é Jesus. E temos uma outra ideia, que é personificada pelo seu sacrifício, que é a ideia da nossa salvação. Então, a nossa salvação está ligada àquele Cristo crucificado. Então, por muito tempo, isso está dentro de nós, isso virou um valor de toda uma humanidade. Só que, ao ser crucificado, e muitos acreditam nisso, não é o nosso caso, quando ele foi crucificado, ele nos salvou. Ou seja, acabou. Ninguém precisa mais se salvar, porque ele já fez isso. Como assim? Como assim? Cada um de nós constrói e é responsável pelo seu próprio crescimento. Por mais que os pais se sacrifiquem pelos filhos, eles não conseguem, com seu sacrifício, fazer o filho passar de ano se ele não estudar, não é verdade? Então, se não houver aplicação pelo interessado direto, nada vai acontecer. Ele veio nos salvar, trazendo a palavra que nos liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, mas para isto, para eu me libertar com a verdade, eu tenho que viver a verdade. E assim serei livre. E assim vou estar alçado em outros planos, em vibrações muito mais altas. Eu sou o pão da vida, e no pão da vida ficamos.